Vocação é uma palavra que sempre nos remete a uma profissão, a algo que eu faço bem, a algo que eu tenho uma aptidão especial e que os outros às vezes acham muito difícil, muito complicado de executar. Como, por exemplo, a gente costuma observar os artistas que têm uma predisposição natural para trabalhar com elementos intuitivos, tá? É, Claro que as vocações não se restringem a elementos artísticos, muito pelo contrário, está relacionado com uma necessidade que a alma tem de encontrar o seu caminho e de se expressar no mundo. Por isso que a vocação é o chamado da vida interior. E justamente essa palavra, vocação, ela, se nós formos procurar, vai ter inúmeras acepções, né, onde vamos dizer que o Viktor Frankl vai falar dessa vocação, quando ele diz buscar um sentido para a vida. A igreja também já tem a sua visão de vocação, quando trata da vocação religiosa e da vocação matrimonial, etc. Todas essas coisas, e cada um poderia dizer que tem a sua própria visão, a sua própria versão da vocação, porque cada cultura, cada estrutura vai trazer uma espécie de cosmovisão sobre isso, né? Ou seja, como é que o mundo se estrutura? Logo, vamos olhar como ele se estrutura para entender como nós nos inserimos nele. E por isso essas diversas visões sobre a vocação. Porque se eu tenho uma visão de mundo muito diferente, eu vou entender que a vocação é realmente diferente. Então, é, acompanhe aqui o raciocínio comigo antes de a gente chegar no cerne da questão. Se, por exemplo, eu tenho uma visão do mundo materialista e que o, o valor das pessoas é dado por aquilo que elas conquistaram enquanto bens materiais, é claro que eu vou ter a visão de que a vocação é ganhar tanto mais dinheiro quanto eu puder. Então, o que tem valor são as profissões, ou nem as profissões, mas as iniciativas, poderíamos dizer, que mais geram resultados, mais geram dinheiro, mais geram lucro, né? Isso talvez seria uma visão que muitas pessoas concordariam, uma vez que eu vou me reconhecer nos valores que essas coisas externas vão dizer que eu possuo. Porém, quando vamos para a antiguidade, essa visão muda muito, né? Desde de Roma, né, para de trás, vamos ver relações com isso, com relações com essa visão no Egito, na China, na própria Grécia Antiga e muitos outros, né, que nós não podemos, é difícil às vezes fazer traçar, né, essas informações todas, mas muitos outros que já vão direcionar a visão da vida como algo transcendente, algo espiritual. É nessa visão que encaixamos o conceito de vocação aqui. Porque vocação vem da palavra em latim chamado vocatio, né? Inclusive, vocatio vai dar origem ou vai derivar a palavra vocativo, né? Que na gramática usamos para representar as palavras que chamam as pessoas, né? Que usamos para chamar o outro, né? Então, nome é um vocativo, né? Uma espécie de metonímia também é um vocativo, não é isso? E, por exemplo, quando eu para quem já foi em algum estádio ou na praia, né? Obviamente, certamente vocês já devem ter ido. E aí passa um cara vendendo picolé, né? Ou vendendo água, e a gente grita, ou água, né? Ou sorvete. E justamente é um vocativo, né? Sei porque eu lembrei disso agora. Mas vamos lá. Voltando então para a parte aqui dos vocativos. Então, algo nos chama, né? Mas por que que a vocação tem um peso diferente? Porque não é o cara que está chamando a gente porque ele precisa de um serviço específico ou porque ele quer a água ou o picolé, mas sim alguém que nos chama para poder realizar um trabalho em vida, né? Então, o vocativo, nesse caso, a vocação, é o chamado da vida para quê? Para a nossa alma. Então, a nossa alma entra em ressonância com a vida, tá? Aqui há um conceito que a gente pode entender como uma certa sincronia
uma certa, uma certa ressonância que há entre a nossa alma e o mundo externo, né? Então, isso faz com que a nossa individualidade, a nossa autenticidade, ela se encontre, né, num ponto em que nós escutamos certos chamados. É nesse ponto que a gente começa a tratar de vocação num sentido mais espiritual, num sentido de desenvolvimento da vida interior. Porque a alma, né, o nosso eu, a nossa vida interior só se sente chamada pela vida externa, né, quando ela possui uma propensão específica, tá? De que maneira? Vamos lá. Vamos dizer que estejamos, que alguém peça para você cantar uma música, né? Ou seja, como se está numa reunião, alguma coisa assim do tipo. Alguém fala, alguém sabe uma música tal. Se você sabe a música, você canta a música e, né, todos vão seguindo ou não, ou só você canta sozinho. Mas se você não sabe a música, você faz o quê? Você não canta a música, você simplesmente não faz nada, você não tem nada a oferecer nesse sentido, né? Então, é como se você tivesse respondendo a algo que te pedem. Mas você responde porque você tem isso dentro. Isso já está com você desde sempre, isso já nasce contigo, isso já nasce com você. E isso não está estritamente vinculado a uma profissão, porque a partir daí começam a surgir uma série de problemas. Até porque, quando a gente pensa numa profissão, a profissão tem uma necessidade ou uma finalidade, né, de atender elementos do momento. E muitas das vezes o que precisamos atender, o que precisamos entregar, é algo muito prático, muito pontual, né? E isso faz com que a nossa vocação estivesse restrita a um momento histórico muito específico, né? E quando acabasse aquela entrega, quando acabasse aquele serviço, o sentido da vida deixaria de existir. Porque se o sentido da vida é realizar a nossa vocação, realizar esse chamado, no momento que acabasse uma atividade, acabou então a vocação. Então a gente precisa desvincular a visão da vocação como uma atividade externa específica, embora ela possa estar vinculada a isso. Vamos pensar um pouquinho mais amplo. Se uma pessoa tem como tendência natural ser artista, né, escrever, ser um poeta, os poetas, geralmente, quase sempre, né, não vou dizer que sempre, mas ao longo da história, os poetas eles não têm uma grande relevância social, né, no aspecto político da coisa, né, no aspecto no aspecto financeiro, né, vamos assim dizer. E muitas das vezes eles nem são remunerados, né, grande parte das vezes. Claro que existiam momentos, por exemplo, como na Idade Média, né, onde você tinha os trovadores e os menestréis, eles estavam totalmente dedicados àquela vida poética e a escrever e a criar, né? E hoje, bom, essa coisa se banalizou muito através da música de massa, né, onde as coisas são feitas com uma finalidade muito específica, né? Então, enfim, não quero desviar muito o assunto aqui, mas pensando nesse contexto, né, se a vocação tivesse ligada a uma realização financeira, seria muito louco isso, né? Que imagine, apenas algumas pessoas poderiam ter a possibilidade de se realizar em vida. E se enxergamos que a vida é justa, que a vida tem uma conformação hierárquica, ordenada, inteligente, todo mundo tem a possibilidade, né, o direito, né, eu diria, e o dever, eu também diria, de se realizar em vida, espiritualmente falando. Então, acho que a pergunta que nós precisamos fazer é um pouco: qual mensagem eu quero deixar para o mundo?
independente disso ser através da minha profissão, independente disso ser através de um trabalho que eu realize num período extra, né? Independente de qualquer outra coisa. Qual mensagem eu quero deixar para o mundo? E a vocação, ela segue um pouco aquela lógica da frase de Marco Aurélio, né? O que é bom para a colmeia é bom para a abelha. O que é bom para a abelha é bom para a colmeia, né? Assim que as pessoas que têm uma vocação e atuam nela se sentem realizadas nesse processo de fazer a sua vocação, de exercitar a sua vocação. Enquanto que as pessoas que são beneficiadas por isso, né, porque toda vocação implica em entregar algo, né? Não existe uma vocação do tipo, eu sou um artista, né? Eu vou ficar aqui tocando piano no meu quarto a vida inteira. Não se trata disso, tá? Não se trata disso. Se trata de ter algo para entregar que é substancialmente espiritual e que se manifesta, se expressa, se desenvolve através de um substrato material. Assim como todas as coisas na vida, o espírito precisa dos elementos materiais para poder estar presente, tá? Então, sabe aquela coisa que falam muito na internet, né, de você ser entregar um valor, né? Só que esse valor, quando está relacionado à vocação, é um valor espiritual. É um valor de um homem, de um ser humano que é capaz de tocar a alma do outro ser humano. Tocar mesmo, né? No sentido de poder despertá-la, fazer com que ela acorde para certas realidades da vida, para fazer com que ela perceba certas virtudes, né? Isso às vezes é em coisas simples, do tipo, você vai para um consultório, né? E às vezes o atendimento que você tem em relação aos profissionais de saúde nem é tão bom, é bem qualquer coisa, né? Você vai lá, foi atendido, recebeu sua medicação, resolveu o seu problema. Mas você lembra daquele lugar porque tem uma pessoa, uma secretária, que marcou você enquanto qualidade humana, né? Não porque a vocação dela é ser secretária, mas porque a vocação dela muitas vezes está ligada com o atendimento humano, né? De perceber qual a necessidade humana que está ali na frente dela. Eu trabalhei num lugar assim, né? Um lugar onde os profissionais em geral eram bem comuns, né? Nada excepcionais. Em, talvez em termos humanos, sim, alguns, né? Mas a secretária era muito diferente. Me marcou, né, o exemplo dela. O exemplo de vida, o exemplo de como ela resolvia os problemas, o exemplo de como ela conversava para apaziguar certas questões, né? E tinha lá também os problemas dela, claro, não era uma pessoa perfeita, mas tinha um diferencial ali que me marcou e que não vou esquecer jamais, independente do que aconteça, para onde eu vá, né? Então, nesses detalhes, nessas coisas, nesses elementos que se está a vocação, tá? Mas é claro que para a gente encontrar essa vocação, existe uma espécie de metodologia que poderíamos aplicar e que não seria algo rápido, né? Seria algo que realmente precisaríamos ir desvendando ao longo de alguns bons anos, tá? Claro, existem algumas ferramentas que poderiam acelerar esse processo, né? Mas enfim, eu não vou aqui tratar disso, uma vez que não, não é o meu, não faz parte da minha alçada, mas poderíamos pensar nesse desenvolvimento ao longo de alguns bons anos, né? Porque precisaríamos entender três aspectos, né, muito importantes, que é o que nós sabemos fazer, o que nós fazemos bem e o que nós queremos fazer. E esses elementos, embora possam ser parecidos e confundir, né, eles são realmente assim.
né? Então vamos desembrulhar isso, né? O melhor seria esse querer fazer, o mais fácil de entender. O que eu quero fazer, dessa ideia desse impulso interno, eu quero fazer isso. Por quê exatamente? Eu não sei ainda, mas isso me faz me sentir realizado, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu me sinto realizado em tal coisa, né? E que isso precisa perdurar por algum tempo. Eu preciso fazer essa atividade, realizar essa atividade e esse desejo de novidade ele permanecer. Novidade no aspecto, não no aspecto infantil, mas no aspecto de eu quero fazer isso de novo, porque isso me realiza, eu me sinto mais humano quando eu faço isso. Tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu sei fazer, é o que eu sei fazer tecnicamente bem, né? Então, eu não posso ter uma vocação em que eu me realize fazendo e faça as coisas de qualquer jeito, né? Porque, mas eu faço com amor. Mas o seu amor, ele tá estragado, ele tá deformado, ele precisa de uma forma correta. E, assim como eu falei do desenho, né, em outros vídeos, seria algo que, por mais que eu gostasse de fazer, eu nunca iria para frente, né? Então, por mais que a gente desenvolva um amor muito grande por algo, não vai ser todas as coisas que a gente vai saber executar adequadamente, né? E a gente pode até melhorar muito e até atingir um nível de proficiência alta em algumas coisas. Mas daí a ser um profissional onde eu vou estar em contato com isso todos os dias é uma outra história, tá? Aí envolve alguns aspectos que a vocação apresenta que eu poderia tratar no outro vídeo, tá? Mas que percebemos, né? Ou seja, coisas que aturamos enquanto estamos vocacionados para algo, certo? Então, fazer bem é saber fazer, ou saber fazer é fazer corretamente, né? Ou seja, estruturar bem, né? Ter uma boa técnica em relação àquilo. Mas o outro é fazer bem. Qual a diferença entre fazer bem e saber fazer? Fazer bem está relacionado com o nosso algo intrapessoal, né? Ou seja, eu tenho que estar bem fazendo aquilo, eu tenho que gostar daquela coisa, né? Percebe que existe dois elementos aqui, né? Eu falei de querer fazer por uma realização, né? E agora do gostar de fazer por uma do fazer bem por um gostar de fazer, por gostar de estar em contato com aquilo. Então, assim, uma coisa, por exemplo, né, vamos dar um exemplo assim meio doido, mas acho que vai funcionar. Uma coisa é um professor saber ou querer dar aulas, né, e estar bem dando essas aulas, fazer bem isso. Outra coisa é esse mesmo professor, após as aulas, fazer bem ou estar bem, estando em contato com as pessoas, falando desses problemas comuns, né? Então, uma coisa é você ser exímio na capacidade de transmitir espiritualmente um conteúdo, um poder, a sua vida interior para outra vida interior. Outra coisa é você ser capaz de lidar com as conversas, como a gente chama de small talk, né? De esses probleminhas, essas picuinhas, essas mixelâneas da vida de cada um, que cada um traz, né? E podemos dizer que o professor ele vai aprender a lidar com isso em algum momento, né? Mas no caso são duas coisas diferentes, tá? São dois momentos diferentes. E talvez uma ação, uma atitude realmente necessite da outra, mas não vamos perder o foco aqui. Então, eu querer fazer está relacionado com a minha realização interna, como uma satisfação do dever cumprido. Ou seja, eu percebo uma necessidade no mundo e eu posso suprir essa necessidade.
Eu sinto que eu tenho a capacidade de suprir essa necessidade. Eu quero deixar a minha marca através dessa necessidade. Isso eu quero fazer. O outro é saber fazer, ou seja, fazer bem tecnicamente. Isso é mais simples de fazer, de entender, né? Por exemplo, eu tenho uma receita, eu sigo a receita e a receita dá certo. Eu faço arroz, o arroz não sai queimado. Sabe fazer. Ótimo. Beleza, esse é o exemplo que eu sempre dou. Arroz queimado, ninguém quer comer, né? Ou seja, ninguém gosta de ordem até comer arroz queimado, que aí realmente era melhor ter feito da forma correta. Enfim, só um pequeno exemplo. E, no caso, o fazer bem é estar bem enquanto está fazendo. Aqui entra realmente o processo dos nossos afetos mesmo, né? Ou seja, eu preciso tolerar certas coisas durante esse trabalho, né? Qualquer trabalho que seja. Todo trabalho tem a sua parte ruim, certo? E no dia a dia, o fazer bem é estar bem apesar das partes ruins do trabalho. Apesar de estar desenvolvendo coisas que sejam extenuantes, né? Então a gente tem que ter uma certa resistência para algumas coisas, tá? Então a gente poderia estruturar nesses três elementos. Realização, né? Eu posso colocar prazer, sim, né? E eficácia, né? Ou seja, realização, gosto e eficácia. Seriam esses três elementos que se conjugam dentro desses saber fazer, fazer bem e querer fazer, tá? Disso a gente pode explorar muito mais, mas esse vídeo já está ficando um pouco longo. Eu vou, né, precisar ir parar por aqui, né? Temos outras coisas para fazer ao longo do dia. E caso você queira mais vídeos sobre esse assunto, deixa um comentário aqui embaixo que eu faço mais a respeito disso. Poderíamos explorar coisas relacionadas a o que precisamos aguentar ou aceitar, né, no processo do fazer bem, né? E o que precisaríamos desenvolver para poder saber fazer algo e, claro, poderíamos entender muito o que é esse querer fazer, né? Entender como a vontade atua nesse processo, tá bem? Eu esqueci de dizer, mas esse vídeo foi feito a pedido de um inscrito aqui do canal, só que é claro que eu esqueci de pegar o nome, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo, que eu que vou ficar muito feliz de saber que você assistiu. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, por favor. E até a próxima. Tchau, tchau.